Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa aula, parabéns para os vencedores aqui, né, que estão participando, que chegaram até esse momento, se esforçaram. A atividade, bem fraco, pouquíssimas pessoas fizeram, aí, esforço, gente. Nós precisamos estar trocando agora as informações. E o desafio da semana passada era tentar traduzir Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 31, e depois o 2 até o 3. Então, isso. Então, agora, já alguém tentou, quer dar opinião, dar sua opinião, fez o quê? Qual foi a estratégia que usou? Ou ninguém fez nada? A Andressa levantou a mão. Fala, Andressa. Eu tentei fazer. Aí, lendo a referência bíblica, algumas coisas dava para entender. Mas ela fala muitas coisas, ela usa sinais que não estão na... Isso. Não são a mesma palavra que está na Bíblia, o mesmo termo, eu imagino. Isso. Ou não, né? Certeza também, que eu não tenho vocabulário suficiente para isso, Sirlei. Não. Infelizmente, não consegui, mas eu tentei bem, mas não consegui. Perfeito. A ideia era essa mesmo, um desafio. Aí, só um instantinho, Maria, que eu já lhe dou a palavra. A ideia era justamente essa. O que vocês fariam se a Carla fosse na sua igreja, naquele dia tivesse participando um surdo e não tivesse intérprete? O que vocês fariam? Então, são essas estratégias que a gente tem que estar preparado, porque pode acontecer. Assim, eu não sei sinais. Não, mas você, pelo menos, conhece a Bíblia. Ou Gênesis é muito famoso, então a gente sabe muita coisa. A Carla, ela fez assim um floreado, ela criou um ambiente antes da criação da Terra. Então, ela está falando muita coisa, o movimento dos planetas que não estão na Bíblia. Ela quis dar um visual mais bonito, poético, para a tradução que ela fez. Então, assim, claro que a gente não vai fazer isso, mas a ideia era essa, de trazer, olha, como a interpretação pode ser diferente entre uma pessoa e outra. Então, ela começa, ela faz todo um histórico, e ela repete muitos classificadores. Nem tudo ali é sinal, tem muitos classificadores. Então, próprio da língua de sinais. Então, agora a gente vai fazer vamos fazer pedacinhos, a gente tenta traduzir e depois a gente faz um apanhado geral. A Maria levantou a mão. Então, é bem o que a nossa irmã aí falou, né? São palavras que, tipo assim, se é um dicionário e a gente vai pesquisar, a gente consegue traduzir, mas a Libra, como que eu vou pesquisar um sinal que eu nem sei o que é? Eu achei que é aquilo ali. E japonês é a mesma coisa, porque, tipo assim, o que é isso? Isso. Eu não consegui. Básico. E aí, então, como teve a possibilidade, não foi uma interpretação, digo, tá aí, aquele se vira nos 30, né? Problema seu, você vai ter que resolver, não. Então, existe a possibilidade de fazer pesquisas, o YouTube tem muita coisa, e aquele pastor cujo nome eu esqueci,
ali ele segue mais a narrativa bíblica, né? Então, mas agora a gente vai estar vendo mais tranquilamente. Gente, não se assuste, não é assim, era só para dizer assim, ó, como é que vocês vão se perceber, como é que o surdo entra numa igreja em que não tem alguém para recebê-lo, não tem alguém para conversar com ele. Então, vocês sentiram o choque? Pastor David, isso mesmo. Então, eu não sei se ele é ouvinte ou é surdo, eu tentei pesquisar, mas eu acho que ele é ouvinte, ou ele tem muito contato com o surdo, porque a Libras dele ele é muito fluente. Fala, Andressa. Só para comentar, porque foi isso mesmo que você falou. A gente, quer dizer, a gente não, eu gosto muito de quando eu vejo alguma coisa, entender tudo. Deu para entender que era mais ou menos, né? Deu para entender que era Gênesis, que era, né, a criação lá, e Deus olhava, entendeu? Deu para entender essa parte, mas a gente gosta de entender tudo, e aí tudo não deu. E, eu até tentei usar a inteligência artificial para me ajudar, mas não teve jeito. Não. Então, nós vamos lá. A Jovelina e a Meire. Não, ela saiu, tá. Jovelina. A paz do Senhor a todos. No começo, eu achei engraçado, porque eu tentei, né? Eu tentei fazer o sinal que no começo, né? Deus criou o mundo, primeiro dia. Aí, então, eu tentei fazer que era escuro, né? Que era escuro. Isso mesmo, perfeito. Deu? Uhum. Isso mesmo. Uhum. Tentei, aí tentando. And then, aí Aí, na hora acontecesse isso, que tivesse... Os ouvintes querem saber o que está passando. Chegou um surdo que está ali interagindo com o palestrante, a Carla, no caso, né? Estivesse palestrando ali, ele estaria entusiasmado, vidrado nela, e os ouvintes ficariam tudo assim, então, pelo menos a leitura da Bíblia, porque é disso que está se falando. Pelo menos o tema, a gente sabe o que é. Agora, a gente não vai conhecer todos os sinais, e eu nem sei se eu consigo falar na rapidez que ela faz. Então, a gente vai fazer pequenos cortes, né, de 1 minuto, por aí, e aí a gente vai tentar traduzir. Mas por quê? Para fazer a tradução, eu teria que fazer um ensaio, gravar a voz, tentar encaixar naquele espaço ali, porque vai ser muito difícil. Ela é muito rápida e ela usa muita configuração, ela mostra muita coisa. Então, pois é, diminuindo a rotação do vídeo, isso mesmo. É uma estratégia também. Jovelina? Isso. Eu vi que ela usou muitas flores e ela... Isso, muita floresta, os frutos, as flores, muitos os animais, ela usou diversos tipos de... Ela faz grande, pequeno, que seria mais rápido se a gente estivesse fazendo só uma narrativa igual o pastor David, seria diferente, né? Então, mas vamos lá. Vamos lá no vídeo, que a Daniele também está tentando entender o que eu estou falando. É isso, está entendendo um pouquinho. O vídeo, vamos fazer assim, o início até o primeiro dia, e depois a gente vai fazendo cada dia. É possível, Marcelo? Celê, você vai só me dar uma sinalização, dar um ok, só dizer alguma coisa só para eu saber que tem que parar daí.
Ah, E eu ok. vou reproduzir ele, em vez da reprodução normal, em Uhum. 0,75. Então, ele vai ser um pouquinho mais lento daí, Ah, perfeito. Melhor ok? ainda. Ok. Uhum. Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Carla, o meu nome em Libras é esse aqui. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos aprender temas como Deus. O que você sabe sobre Deus? Deus sempre existiu desde a eternidade, o passado, o presente, o futuro e a eternidade futura. Deus é sempre igual, ele não muda nunca. Então, só um pouquinho, Marcelo, pode parar aí um pouquinho, parou. Dani, o quê? A Dani fez uma. Isso, Deus nunca falou uma mentira, tudo é verdade. Ó, ela já percebeu um detalhe ali que eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido esse detalhe, um detalhezinho bem pequeno, a Daniela percebeu. Tá, pode voltar só um pouquinho, Marcelo. Ó, Deus sempre foi igual, ele não mudou nunca. Sempre igual. Deus nunca falou, só falou a verdade. Deus é verdadeiro sempre, ele nunca mentiu. E é por toda a eternidade, Deus criou todas as coisas e Deus é eterno. Agora, nós vamos começar a narrativa, nós vamos estudar a palavra de Deus. O que é Gênesis? Então, no capítulo 1, nós vamos aprender como Deus fez o universo. Você conhece essa palavra, universo? Você conhece? O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Deus, o Eterno, ele está lá no trono e ele está sentado no seu trono e ele observa tudo à sua frente e é um vazio. E Deus olha para aquilo e ele resolve criar. Ele teve vontade, a vontade dele de criar. Aí Deus começa a usar suas mãos, ele vai se movimentando, aí ele vai fazendo, ele vai movimentando esse universo, e ele vai fazendo esse movimento. Olha, vê como ela repete, esse movimento de translação, de rotação. Ele vai criando astros, estrelas, pontos coloridos. Ele vai fazendo todas essas coisas e ele vai criando. Aí Deus é como se ele desse um clique ali num pontinho e ele fosse abrindo essa tela para chegar ao planeta Terra. Aí Deus olha esse planeta que ele criou, e aí ele vê os outros planetas também. Ó, planeta. Aí, ó, Deus foi criando todos os planetas, grandes, com luzes enormes, muito calor, como o Sol, né?
Então, ele vai fazendo tudo isso e ele vai organizando esses planetas. E aí nós temos os planetas em volta do Sol. Tudo que Deus criou, todos esses planetas. E o nosso planeta aqui é a Terra. Então, ele olha em volta da Terra, ele vai formatando tudo, e aí ele pensou, o que eu vou criar? Então, ele começa, ele diz, haja luz, e as luzes foram criadas. Aí, dividindo o dia e a noite, o Sol e a Lua, aqui o Sol durante o dia, e esse planeta ali entre o dia e a noite. E esse foi o primeiro dia. E o segundo dia, o que foi feito? O que Deus fez por suas mãos? Deus olhou a terra, ele viu o sol e a noite, né? O dia e a noite, e aí ele olhou e ele começou a fazer a separação e a expansão do que está em cima. Ele fez o céu, o que estava em cima, ele colocou para cima. Ele criou as nuvens e ele aproximou do horizonte. Aí, todas essas nuvens e embaixo, ele fez um movimento e todas as águas foram reunidas e ele criou os mares. O mar, a água do mar. Aí Deus criou todas essas coisas e ele planejou e ele organizou que a terra toda estava envoltas em águas, mas ele separou entre terra e céu. Pode parar um pouquinho, Marcelo? O visual melhorou, mas ficou difícil de traduzir, porque ficou em câmera lenta. Como é que vocês estão se sentindo até aqui? Estão entendendo? Fala, Andressa. O que é isso aqui? Isso, assim, que a Daniela... Isso, o calor. O Sol, o planeta, o Sol, que tem muita luz e calor. Uhum. E assim, como é que é o outro? Assim. A criação. Isso aqui é criar, ou eu posso fazer esse aqui também, como um milagre, né? Para a criação, a gente usa mais esse aqui. Isso. Criou coisas novas. Isso serve para criar qualquer coisa, Sirlei? Ou só serve para criação de mundo, tipo assim, artesanato, criar um texto, pode ser assim? Aí depende do contexto. Então. Ideias, né? Eu tenho criatividade, eu tenho ideias diferentes, aí eu posso... Aí vai depender, eu posso planejar, eu posso ter isso, os detalhes, depende do que eu estou falando. Eu preciso ter essa riqueza de detalhes. Ou eu vou, por exemplo, a arte. Aí o que eu vou... Ideia de pintura, ideia de costura, de bordado, de trabalhar com massa, né? De fazer aqueles
aquelas coisinhas, ou como o oleiro, né? Ele vai moldando, ele pega aquela massa e ele vai trabalhando, ele vai moldando, aí vai depender tudo a criação científica, ai, é difícil. Né? Ciência, ó, aí é difícil. Aí eu acho que teria mais na parte das ideias, né? Ó, aí, se vocês entenderam quais são as dúvidas, é só me perguntar que eu também vou ajudar a responder. Agora, dessa da científica aí, eu não sei também. Tá, e só para constar, Ficando já. só para constar, Cirlei, Oi. embora a tradução esteja mais difícil para você porque está lenta, Aham. para mim está perfeita. Muito obrigada. Não, só para a gente ficar se situando, né? Que às vezes, como vai demorar, de repente eu dou uma bola fora e faço de novo, aí a gente vai consertando. Vamos embora? Só uma pergunta, por favor. Esse aqui é o óleo? Isso. Tem, obrigada. Pode, ó, aí tem a tal coisa, né? Pode ser o óleo da cozinha para fritar, né? Fritar um bife. Pode ser óleo da unção, pode ser ungir, né? Ok. Uhum. Então, vamos lá. Continuando. Então, Deus moldou todo o formato da terra e Deus viu que era bom. Então, ele fez o céu, separando, né, a expansão do céu para cima, e é como se ele estivesse dando uma medida, né? Como se ele estivesse fazendo botando para cima e colocando para baixo. E as águas ficaram na parte de baixo. E esse foi o segundo dia. E o que ele fez no terceiro dia? O que ele criou? O sol e a lua no céu. E ele foi moldando também, ele fez o dia, começando, o sol se pondo. Então, esse dia e noite foi as 24 horas, que seria um dia, né? Então, Deus olhou para tudo isso e ele achou que está faltando alguma coisa. Deixa eu ver, o que eu vou criar? O quê? Estou pensando aqui. Vê como ela vai criando uma narrativa diferente, né? Então, o Sol e a Lua, ó, o dia, aí o Sol forte, aquela luz do Sol, que significa dia. E foi manhã e à tarde e noite. Aí ele criou todas as estrelas, os astros, e ele organizou no céu essas estrelas brilhantes, tudo em volta da Terra. Todos esses astros, estrelas, Deus criou. E ele colocou a lua para iluminar de noite e o sol para iluminar o dia. Aí ele separou noite e dia. E aqui nós estamos, muito lindo esse movimento da Terra, do Sol nascendo, se pondo, ele nasce no outro lado do mundo, depois
de novo, o amanhecer e o anoitecer. E no quarto dia, agora, o que Deus fez? No quarto dia, Deus olhou, eles estão curiosos para saber? Deus olhou para a terra, ele já tinha separado o dia, a manhã, a noite, a lua, né, os astros. Aí Deus olhou para aquilo e viu que era bom. Era bom, legal, olha, muito bom. Não, muito bom não. Muito bom é só depois. É bom. Então, aí Deus pensou, imaginou o que eu vou fazer agora. No quarto dia, o que aconteceu? Deus olhou para... Vocês estão curiosos? Deus olhou ali para a terra e fez o quê? As águas, os mares, o céu está lá em cima, os mares estão aqui embaixo. Então, ele faz um movimento na água do mar e vai separando as águas e a terra. E na terra seca, ele começou a produção de árvores, de florestas. E ele viu aquelas árvores, aquele crescimento, ele foi expandindo as florestas, as florestas de várias cores, de vegetação diferente, a vegetação rasteira, verde, muito colorido, e aí ele vai separando as árvores num local, as florestas, né, nos locais, e ele vai expandindo, e ele cria as montanhas mais altas, e ele olha para aquilo, e ele acha que, ele faz montanhas mais altas ainda, e alguns morros, com toda essa vegetação em volta, e ele olha. E também em cima das montanhas começam as correntes de água que vão descendo como cachoeira e formam os rios. Tudo feito por suas mãos. E ele olha para aquilo, e isso aconteceu no quarto dia. E depois, Deus olhou de novo para a terra, viu que era bom. Aí ele viu as águas dos mares que não tinha, elas estavam vazias, né? Não haviam animais, não havia nada. Então Deus olha para aquele movimento das águas, ele percebe que está faltando alguma coisa, está faltando o quê? Aí Deus tem a ideia, ele criou diversos animais, peixes, né? Peixes grandes, peixes coloridos, peixinhos, muitos peixes. Ele criou o tubarão, os golfinhos, as baleias, peixes muito grandes. E elas povoaram as águas dos mares, e os peixinhos pequenininhos, coloridos, vagando por todo o mar. E Deus olhou e disse, que bom, muito bom não, desculpa. Aí lá no céu ele olhou também, aí ele pensou, o que nós vamos colocar no céu? Nós vamos criar as aves grandes,
robustas, enchendo os céus, com vários pássaros, de penas coloridas, de muitas cores, por exemplo, a águia, com grandes asas, fortes, poderosas, e o beija-flor, uma ave tão pequenininha, mas voando pelo céu. Então, diversas aves, e Deus olhou para aquilo, e Deus criou. No sexto dia, eu não vi ali o número que ela usou, quinto, né? Quinto dia. Acho que é o quinto dia. E agora, no sexto dia, isso mesmo. E no sexto dia, Deus fez o quê? Deus criou nos mares, ali ele já tinha criado todos os animais, grandes e pequenos, as aves no céu, e também as árvores terrestres, pássaros que não voam, que estão mais na terra, né? E aqueles que também com asas que voam pelo céu. E Deus olhou para a terra, olhou para tudo isso, olhou para o sol, para a lua. Então, houve noite e dia, o dia e noite. E ele viu que isso era bom. Agora está faltando alguma coisa, e Deus está olhando as florestas e viu que as florestas deveriam produzir frutos e flores. E ele caminhou por esse jardim, por esta floresta, né? E caminhando ali, ele foi observando, aí ele foi olhando os animais, as árvores frutíferas, cheias de frutos gostosos. E aí ele foi espalhando pelos céus os diversos animais também na terra. E ele olhou e ele viu diversos animais, como o leão, e Deus olhou para tudo isso e ele foi criando diversos tipos de animais, como o elefante, o leão, o orangotango, vários tipos de animais, o tigre, isso, animais grandes, animais pequenos, os mais diversos tipos de animais. E ele espalhou pelo jardim, pela floresta, ou, né, pelo Éden. E aí Deus olhou para tudo aquilo que ele tinha feito. Ele disse, que bom, o que eu criei é bom. Aí Deus falou, vamos criar o quê? Nós vamos criar o ser humano, um homem e a mulher. Aí Deus criou com suas próprias mãos a sua imagem e semelhança. Serão filhos meus que futuramente deverão se multiplicar e frutificar por muitas gerações. Deus criou o homem através do barro. Ele tomou o barro em suas mãos, ele moldou a sua imagem e semelhança, ele foi moldando, e do homem ele fez a mulher. E ele olhou, e agora Deus olhou para aquilo que ele fez, e satisfeito, né? Ele disse, é muito bom.
Deus, com suas mãos, criou todas essas coisas, o poder dele. E este foi o 6º dia. E no 7º dia, o que aconteceu? Deus descansou de toda a sua obra, de toda a sua criação, de tudo que ele fez, de todo o universo, a terra, os luminares, o sol, a lua, as estrelas. E ele organizou tudo isso, as árvores, as florestas, a água do mar, os animais das mais diversas espécies, grandes, poderosos, muitos frutos, árvores das mais diversas, da mais diversa criação, trazendo frutos diferentes, né? E Deus viu tudo aquilo, e satisfeito, Deus ficou satisfeito, e no 7º dia ele descansou. Vocês viram? Nossa, que legal! Deus fazendo todas essas coisas, a obra de suas mãos, criou a terra, criou o sol, criou a lua. Deus fez a manhã, a noite, o dia. E hoje você pode aproveitar, abrir a sua janela e ficar admirando a beleza da criação, as estrelas. Você lembra como Deus criou todas as coisas? Tudo muito lindo. Aí você acorda, o sol bate na sua pele, aí você vê o amanhecer. Nossa, é muito lindo. Porque Deus, com suas próprias mãos, é obra de suas mãos. As florestas, com os mais diversos frutos, nossa, é muito lindo. Flores, as árvores todas floridas, com vários tipos de frutos. E aí você pode olhar e perceber a obra de Deus. Foi Ele quem fez. E Deus criou todas essas coisas, a vegetação, as sementes, né, as ervas, as árvores, tudo isso organizado por Deus. E você pode admirar a criação de Deus, ficar olhando para os céus e ficar imaginando Deus criando todas essas coisas, né? E Deus deu o ar para que possamos respirar. Ele soprou nas narinas e nós podemos sentir esse ar. Espero que vocês tenham gostado da narrativa da história de Gênesis, capítulo 1, versículos até tudo aquilo que a gente viu. De 7 dias, né? Do 1º ao 7º dia, quando ele descansou. E você pode curtir esse vídeo e também chamar seus amigos, fazer mostrar para as outras pessoas, né? Para que todos conheçam que a palavra de Deus é verdadeira, e que Deus é maravilhoso, e Deus existe para sempre, e criou todas as coisas. Mas o homem não cria nada. Foi Deus que criou todas as coisas pelas suas próprias mãos. A terra, a criação do mundo. Espero que vocês tenham gostado.
Tchau. Criação. Deu até calor aqui. Vocês entenderam tudo que ela falou ali? Vocês têm alguma dúvida? Qualquer dúvida é só perguntar. Marcelo ou a Marli, não sei. Sim, sou eu, Silei, só para falar palavra-chave, porque só saiu no chat, daí talvez os alunos não vão saber, né? A palavra-chave é tal. Opinião de vocês, sentiram? É difícil, né? É fácil não, fácil não. Então, lembra, ó, o português sinalizado. Ali, agora, para a gente fazer a tradução da Libras para o português, também tem que criar toda a... Ela usou uma poesia, uma linguagem poética, apesar de ser uma narrativa, né? Então, ela cria muitos movimentos, muitos classificadores. Então, eu achei, assim, maravilhoso a forma dela se expressar, a ideia que ela teve, a estratégia que ela usou, isso mesmo. Então, a ideia é diferente. O fato da intérprete ter acrescentado itens que não estão no texto bíblico. A intérprete, eu ou... Silei, eu vou ler o texto todo aqui, que cortou um pedaço do chat, tá? A Daniele Rezende comentou o seguinte: o fato da intérprete ter acrescentado itens que não estão no texto bíblico é ter usado muitos classificadores. Podemos considerar correta a interpretação? Não há problema nisso? Sim, perfeito, perfeito. A interpretação, ó, é o jeito. Só não pode ser assim que está errado. É porque estou dizendo, é uma linguagem poética, é uma expressão dela. Ela não pegou o texto, leu e botou para Libras, ela fez diferente. O pastor David, agora eu lembrei, né, que até o sinal dele é esse aqui, ele também, ele fez também a interpretação, né? E foi bem, aí foi mais próximo do texto da Bíblia. A Carla, agora, esqueci o seu, não. Carla, a Carla, ela já fez, mas assim, nossa, ela foi dando uma pintura, ela já começou lá da eternidade, antes de Gênesis, né? Ela já falou, Deus sempre existiu. Não é assim, começou junto com a Terra, ou antes de criar a Terra. E é um tempo que a gente não sabe. Aí eu não consegui ler ali o comentário. Exato, foi isso mesmo, né? Então, aí, digamos que você diz assim, puxa vida, como é que eu vou traduzir isso? Aproximou, primeiro dia. Aí, o primeiro dia Deus criou a terra e o céu. É terra e céu ou céu e terra? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí eu estou mais próximo da Bíblia, né, do texto. Aí a terra... Aí Deus olhou... Não, Deus não olhou. E havia trevas. Aí Deus falou, haja luz. Aí as trevas, né, a escuridão e o dia. Aí ele já separou. Olha, aí eu já estou mais no português sinalizado. Estou mais
próximo do texto. Agora, eu sou ouvinte, então, a Carla é surda, então ela tem a visão diferente. Ela já criou um visual, ela criou ideias de como criar um filme, né? Ela mostra, né? Fala, Juvelina. Quando eu, prestando atenção na narração dela, como que eu trabalhei com criança, parece que ela fez algo assim espetacular para criança surda entender. No meu entender, foi mais ou menos isso, porque quando a gente trabalha com a criança pequenininha, a gente não sai fora da Bíblia, mas a gente faz aquele cenário extraordinário para a criança totalmente entender. E, às vezes, a gente busca um pouco mais, né, para a criança entender, bem detalhado, principalmente se a criança é surda, onde quer que verdadeiramente a criança entenda. Eu vi isso porque, quando eu trabalhava com os pequenininhos, né, eu também fazia essa coisa toda maravilhosa, assim, para eles entenderem. Assim, por exemplo, Dani? Muito boa esse uso de expressão, porque a criança chama a atenção da criança, e o ouvinte, às vezes, não se preocupa tanto com o visual, porque ele tá ouvindo. Agora, o surdo, ele já tem mais esses detalhes, esse contexto, que, às vezes, o ouvinte não percebe a importância. Como assim, o Deus que se aproxima. Então, quando você está falando, e o surdo não está ouvindo, mas ele está vendo as expressões. Então, quando você faz Deus, né? Deus, não é Deus. Deus falou. Então, isso. A luz, ele disse, luz. Aí aquela escuridão clareou. Então, você vai criando detalhes, né? Que vai dando a clareza, vai enriquecendo a narrativa, isso mesmo. Aí, então, você usa, né, essas expressões assim de isso, de escuro, de claro, isso, aí você aumenta, diminui, e exatamente isso. Perfeito. Mais alguma pergunta, informação? Aproveite que a visita da Daniele aqui, ela é surda, então é melhor, né? Diz assim, isso, no YouTube, é muito fácil, o YouTube dá para criar muita coisa, dá para ampliar esses visuais, dá para fazer desenhos, diminuir o movimento, né? A velocidade. Aí, quando o surdo já conhece, não tem a questão básica, é fácil de fazer. Então, tudo isso ajudou na tradução. A gente sabe que é difícil, é muito rápido, e até para formar a frase no português é difícil, né? Tem que estar ligado ali no contexto, exatamente. Perfeito. Só rapidinho, que a Daniele quer falar de uma palavra. A palavra saber. Muitas vezes, assim, nesse diálogo, às vezes a pessoa não conhece a palavra, mas aí o significado tem, né, os sinônimos, né? Por exemplo, casa. Eu não sei o que é casa. Tá, isso aqui é uma casa? Você não sabe o que é uma casa? Então, a palavra é essa, a resposta. Então, assim, o sinal facilita para que a criança entenda. Sim, por exemplo, lá no meu trabalho, às vezes o pessoal vem falando português
E aí, a ideia de como fazer o sinal. Aí, encontra ideias diferentes, assim. É incrível o que a gente consegue fazer. Ai, de novo, só está ouvindo, Edna? Mas que coisa! Deve ser a sua internet. Na semana passada também era a Daniele, né? E a Deise levantou a mão. Deise. Deise, Oi, boa noite. boa noite. Queria, na verdade, fazer uma pergunta. Pode perguntar. Se eu souber responder. Sinal de Terra e universo é o mesmo? O universo, ele é todo esse movimento aqui, ó, porque são vários planetas, a Terra, planeta, porque tem essa Terra aqui. E quando eu falo, nós usamos mundo, né? Se eu estou falando de pessoas, eu tenho que deixar claro no visual. Então, o mundo, pessoas. Sim. Muito obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Pessoal, vocês estão aí? Andressa? Silene, fala para mim, terra seca. Vai depender do contexto, tá? Porque pode ser essa terra aqui, ó, ela tá... Água não tem, aí então ela pode ser essa... Isso, ó, não tem água. E o que é isso aqui? Sede. Saco? Vixe. O quê? Entendi. Uma roupa de saco. Aí a seco. Seco. Isso, Entendi, tá bom. seco. Aí você também, ó, água não tem. Aí, de repente, você pode usar isso aqui também, ó, a terra. Eu não consigo falar e fazer, né? Então, isso aqui também, ó. A gente que no contexto você vai ter várias formas de fazer. Então, não adianta você só conhecer sinais, você tem que ver como aplicar no contexto, porque muitas vezes tem coisas que para o surdo não faz sentido, porque é uma coisa que ele não usa. Então, muitas vezes a gente quer transferir muita coisa do português para a Libras, que não tem tradução, porque o surdo não usa, não conhece. Pode falar, Daniele. Por exemplo, parece no contexto assim, ó, quando tem muita chuva, então a chuva logo ela faz com que a terra seca ela já absorve, né? Então é como se isso, a água ela logo some, então ela se consome, né? Isso. Ela confundiu com a palavra saco. É diferente. A palavra parece, mas é diferente. Tatiana, a Jovelina foi antes ou a Tatiana? A Tatiana entrou. Fala, Jovelina. Quando eu vi a tradução, e quando eu vejo na Bíblia, quando o Senhor fala da criação, eu fico aqui observando, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, que é diferente do Brasil. Nessa época do ano, quem já esteve aqui nos Estados Unidos sabe que as árvores, elas mudam as cores, ficam umas cores assim, espetacular. Elas mudam as cores. Quase vermelha, né? Ela fica... Isso.
Uhum. Assim, pega umas cores, mais ou menos dessas Ah, cores do que isso. está aqui. Mas Aham. essas cores vivas Aham. é exatamente a cor que tem na árvore. Aham. E então, e toda vez, toda essa época do ano, né, me faz lembrar muito, muito a começo, porque tudo foi Deus que fez. E a floresta, quando a gente vê aqui na floresta, o encanto que fica, hoje mesmo, nós saímos para ver as cores, e nisso eu falava com meu esposo. Isso tudo é criação de Deus, é coisa tremenda. Então, eu estava lembrando também da tradução, né? E às vezes na rua eu tentava parar, pensava e tentava fazer alguns gestos, alguns sinais, né? Uhum. Porque Isso é é um legal. espetáculo. Aham. Obrigada. De nada. Gente, vamos fazer um intervalo agora e voltamos depois para fazer a tradução da... É música ou é salmo? Nós temos um salmo ainda, se lê 2 músicas, né? Então, vamos fazer um intervalinho ou vamos adiante? Acredito que intervalo é importante se ler. Uhum. Ok, então. E só reforçando, pessoal, a palavra-chave é criação, ok? Uhum. Um abraço, então, para vocês. Daqui a pouco nós voltamos às 8h07. Ok.